Nos últimos anos, os juros americanos subiram e com eles os rendimentos dos títulos do Tesouro. Com esses rendimentos mais elevados, adicionando a força do dólar, esse tipo de investimento tem atraído os olhares de muita gente. Mas será que vale a pena esse tipo de compra? Se sim, melhor diretamente ou através de um ETF? Meu nome é Cidene, sejam bem-vindos ao canal. Se gostar do vídeo, já se inscreve, deixa sua curtida, acesse também o nosso site centraldoread.com.br e conheça a nossa carteira recomendada. Antes de tudo, é preciso que você entenda o papel que os títulos exercerão na sua carteira. Essa é uma renda confiável em que você saberá exatamente quando e quanto receberá. A sua idade, profissão, dentre outros fatores, irão lhe auxiliar a decidir quanto de renda fixa é desejável que seja alocado na sua carteira. A minha carteira hoje é 20% títulos e 80% ações, mas se eu for montar uma carteira para minha mãe, por exemplo, que tem 70 anos, a alocação seria bem diferente. Se já entendemos então a função do título, vamos ao primeiro ponto importante. Vale a pena investir em título americano? Hoje, encontramos títulos de curto prazo, e aqui eu coloco com vencimento até 2027, 2028, com rentabilidade próxima a 4,5%. Mas com a Selic ainda na casa dos 2 dígitos, esse tipo de investimento parece pouco atrativo. Olhando para a segurança, os títulos do Tesouro Americano são os mais confiáveis do mundo. O que torna realmente atrativos bonds é a força do dólar. A valorização da moeda americana confere uma rentabilidade adicional a esse título. Vamos então ao próximo ponto. Eu decidi que irei comprar títulos americanos, mas devo comprar os títulos de curto ou de longo prazo? Comumente, obrigações de longo prazo, justamente pelo tempo de retenção, isso é, o tempo que seu dinheiro fica imobilizado, tendem a render mais que as obrigações de curto prazo. Portanto, em razão do risco maior, o retorno também é maior. O gráfico em tela mostra que o rendimento do Tesouro de 20 anos, que é a linha roxa, foi superior ao do Tesouro de 3 anos, que é a linha laranja, na maior parte da última década. Mas a partir de 2022, os dois começaram a apresentar rendimentos muito próximos, especialmente pela rápida ascensão dos rendimentos das obrigações de curto prazo. À medida que o ambiente de aperto se prolongue, esse cenário atual também irá perdurar. Então, dado que historicamente os títulos de curto prazo rendem menos que os de longo prazo, mas esse não é o cenário atual, eu optaria pelas obrigações de curto prazo. Agora veja que eu estou falando apenas de rendimento, uma vez que o potencial de ganho de capital normalmente é muito baixo. Entretanto, quem comprou títulos há mais tempo começou a vender suas obrigações de longo prazo com rendimentos muito baixos para comprar as alternativas atuais que estão mais atrativas. Logo, a pressão na venda desses títulos levaram a uma perda muito grande. O gráfico mostra que nos últimos 3 anos a variação no preço dos T-bills, que são aqueles títulos de curtíssimo prazo, e mostrado pelo ECTF Bill, que é a linha roxa do gráfico, se manteve praticamente inalterado. Isso é bastante intuitivo, já que o vencimento é muito curto. Por outro lado, veja o que acontece a partir de 2022, com o preço do Tesouro de 7 a 10 anos, mostrado pelo ETF IEF em laranja, e do Tesouro de 20 anos, ETF TLT em azul, o que reflete a liquidação dos títulos mais antigos com rendimentos inferiores. Estamos falando de rendimento porque esse tipo de investimento tem justamente esse objetivo. Você paga o valor do título e segura ele até o seu vencimento, recebendo os cupons. Você pode sim vender antes, mas muito provavelmente sofrerá com a perda, com a redução no preço. Mas vamos ao terceiro ponto. Quero investir em títulos nos Estados Unidos. Devo comprar diretamente ou via ETF? Essa decisão dependerá do que você pretende fazer com os títulos. A função de um título é fornecer uma renda confiável, com seus fluxos de caixa fixos e, portanto, previsíveis. É para isso que eles existem para o investidor. São excelentes para o investidor que deseja saber exatamente quando e quanto irá receber. Se você pretende mantê-lo até o vencimento, então essa é uma ótima opção. Entretanto, apesar do fluxo de caixa ser fixo, o seu preço não é. Seu valor de mercado está em constante mudança. Os títulos individuais são mais difíceis de negociar do que um fundo. Então o ETF simplifica a sua vida. É simplesmente mais fácil comprar e vender um fundo de obrigações do que lidar com a compra e venda dessas obrigações individuais, mesmo se a gente nem considerar a questão de preço. A resposta então é: você deseja bloquear seu dinheiro mantendo o título até o vencimento, sabendo quanto irá receber, ou prefere a flexibilidade e comodidade de investir em um fundo de títulos mesmo sem a previsibilidade de um título individual?
Se essa previsibilidade não é essencial para você, então ETF pode ser uma boa opção e eu vou mostrar aqui a seguir algumas. Os títulos de curtíssimo prazo são zero cupom, então se você deseja um fluxo de caixa com esses títulos, o ETF Bill pode ser uma solução. Ele conta com obrigações com vencimento entre 1 e 3 meses e atualmente o seu yield é de 5,13%, pagando dividendos mensais. Sua taxa de despesa é de 0,14%. Já para quem deseja se expor aos títulos de médio prazo, uma opção é o ETF IEF, com um portfólio de títulos com vencimento entre 7 e 10 anos. Também é um ETF com distribuição mensal e rende ali aproximadamente 3,15%. Sua taxa de despesa é de 0,15%. Finalmente, se você está atrás de um risco maior, TLT pode ser uma excelente opção. Arriscado por quê? Porque o TLT detém títulos do Tesouro dos Estados Unidos com vencimento igual ou superior a 20 anos, com prazo médio ponderado de cerca de 26 anos e duração efetiva de 16 anos. Com uma carteira dessas, o ETF é bastante sensível às expectativas de taxa de juros e sua volatilidade é consideravelmente maior. TLT paga dividendos mensais, possui rendimento próximo a 4% e uma taxa de despesa de 0,15%. E com seu risco consideravelmente maior, o potencial de ganho de capital também aumenta consideravelmente. Em conclusão, o prolongamento da política agressiva do Fed continuará impulsionando o mercado de títulos por mais tempo. Então, agora é a hora. Não esqueça de deixar sua curtida, um abraço e até a próxima.